Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto delicado, mas que é fundamental a gente encarar de frente: como proteger as nossas crianças do abuso sexual. Saber o que acontece é o primeiro e o mais importante passo para prevenir. Então vamos juntos entender como fazer a nossa parte? Para guiar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 partes. Primeiro, vamos quebrar um mito sobre quem são os abusadores. Depois, vamos entender o jeito que eles agem. Aí a gente parte para a prática: como conversar, como proteger no mundo digital e, por fim, o que fazer e quem procurar se algo acontecer. Bom, começando pela nossa primeira parte, a gente precisa encarar uma verdade que pode ser bem desconfortável. O perigo, na maioria das vezes, não é aquele estranho na rua. Ele mora muito mais perto do que a gente imagina. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente fecha o olho e tenta imaginar um predador, qual é a imagem que vem na cabeça? A resposta real pode chocar, e entender isso é o que muda o jogo da proteção. Pois é, tá aí a resposta. A grande, esmagadora maioria dos casos de abuso acontece por pessoas que a criança conhece e confia. Pessoas que entram e saem da nossa casa, que têm acesso total e nenhuma suspeita sobre elas. Isso quebra a nossa principal barreira de segurança. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente bem claro. Veja bem, o perigo do desconhecido existe, claro, mas ele é uma fatia muito pequena da pizza. O nosso foco, a nossa vigilância, tem que estar dentro do nosso círculo. Isso vira a chave da prevenção, não é verdade? Ok, sabendo disso, vamos então para a segunda parte. Como isso acontece? Entender o método, as táticas do predador é o que nos dá a chance de enxergar os sinais de alerta antes que seja tarde demais. Eles não agem como vilões de filme, sabe? É exatamente o contrário. A principal tática é construir uma imagem de pessoa do bem. É aquele amigo super prestativo, o tio legal, o vizinho que sempre ajuda. Eles vão ganhando a confiança de todo mundo, dos pais e da criança, para poder agir sem levantar suspeitas. Agora, olha só que assustador e, ao mesmo tempo, revelador. O processo não é um impulso, tem método, tem um passo a passo que os especialistas chamam de aliciamento ou grooming. O abusador escolhe a vítima, vira o melhor amigo dela, testa os limites, tenta isolar a criança dos outros e só lá na frente começa a introduzir o assunto sexual. Perceber essa escadinha é uma defesa poderosa. E claro, esse processo todo foi parar no mundo digital. O Internet Grooming usa a mesma lógica, só que as ferramentas são outras. Jogos online, redes sociais, aplicativos de mensagem. O predador encontra uma criança, explora alguma fragilidade dela e constrói aquele laço de confiança que depois vira manipulação e abuso. Certo, a gente já entendeu o perigo e como ele se aproxima. Agora vamos falar da nossa arma mais poderosa. A nossa terceira sessão é sobre isso. A proteção mais eficaz que existe começa com uma coisa simples: uma conversa aberta. Essa citação é um soco no estômago, eu sei, mas a gente precisa ler. Isso saiu da boca de um abusador condenado. Ele escancara a brecha que o silêncio deixa. O espaço que os pais não ocupam com informação, o predador vai lá e ocupa. Ou seja, a lição é clara. A gente precisa falar primeiro. Tá, mas como ter essa conversa sem assustar? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode começar ensinando o nome certo de cada parte do corpo, sem apelidos. Explicar que o corpo é só dela. Falar sobre toques bons, como o abraço, e toques ruins, que fazem a gente se sentir mal. E o mais importante, deixar muito claro que ela pode e deve dizer não, e que pode contar qualquer coisa sem medo de levar bronca. E porque muitas vezes a criança não conta nada, por causa da chamada lei do silêncio. O abusador amedronta, ameaça, manipula e, pior de tudo, bota a culpa na criança. Ela fica com medo, com vergonha e se cala. O nosso papel é quebrar esse muro de silêncio. E quando as palavras não saem, a criança arruma outros jeitos de se comunicar. Esse slide mostra uma coisa muito forte. É um desenho. Nele, o abusador virou um monstro. Isso é um grito de socorro, uma comunicação que a gente precisa estar com o olho treinado para entender. Vamos em frente. Na nossa quarta parte, vamos trazer essa proteção toda para o universo online, que hoje, infelizmente, é um campo fértil para os predadores. Aí sempre vem aquela dúvida, né? Poxa, com tanto perigo na internet, será que a solução não é simplesmente proibir, cortar o mal pela raiz? A resposta é não. Não adianta. A internet já faz parte do mundo e proibir não ensina a criança a se proteger. A solução não é o isolamento, é a participação. É estar junto, supervisionar e, principalmente, orientar.
E o que é supervisionar na prática? É saber quais são os jogos e os aplicativos que eles mais usam. É conhecer quem são os amigos virtuais, do mesmo jeito que a gente conhece os da escola, e é criar regras bem claras. Nunca, jamais passar dados pessoais, como endereço ou telefone. Nunca mandar fotos para estranhos e nunca, em hipótese alguma, compartilhar senhas. Bom, a gente chega agora na nossa última e decisiva etapa. Já entendemos o problema, as táticas e como prevenir. Mas e se mesmo com todo o cuidado uma suspeita aparecer? Ou se a criança resolver contar? Chegou a hora de agir. Se uma criança te contar que sofreu um abuso, a sua primeira reação é a coisa mais importante do mundo. Ouça com calma, sem julgar. Acredite no que ela diz. Repita quantas vezes for preciso que a culpa não é dela. Dê segurança, carinho e procure ajuda profissional na mesma hora. E depois disso, comunique às autoridades. Essa ordem é crucial. E para quem comunicar? Essa tabela é um guia de bolso. O Disque 100 é o canal mais famoso, é anônimo e funciona o dia inteiro. Se o crime for na internet, a Cyfernet é a referência. Fora isso, temos a polícia, o conselho tutelar da sua cidade e o Ministério Público. Todos são portas de entrada para a denúncia. E vale lembrar, denunciar não é só papel dos pais, é um dever de qualquer pessoa. O nosso silêncio protege o criminoso e deixa ele livre para fazer novas vítimas. Lembre-se, a denúncia pode ser anônima, ninguém precisa se expor para fazer a coisa certa. Essa frase do Tancredo Neves é antiga, mas resume perfeitamente a importância disso tudo. Proteger uma criança não é só uma questão de família, é uma questão de sociedade, é um compromisso com o futuro do país. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Será que estamos fazendo o suficiente? Proteger crianças não é uma tarefa com começo, meio e fim. É um estado constante de atenção, de conversa, de vigilância. Que esse nosso papo de hoje seja o começo ou a continuação de muitas outras conversas importantes. A segurança das nossas crianças está nas nossas mãos.